meus amores, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Uma Energia, né? A semana aí, né, gente, de revisão pro Enem. Gente, que eu queria dizer pra vocês? Continue interagindo aí com a gente. A gente tá muito feliz aí com os comentários. Quem quiser participar, é só colocar aí hashtag eu na revisão Uma Energia, comenta aí, que a gente vai postar os comentários de vocês aqui também, tá bom? A gente tá muito feliz em interagir com vocês. E, gente, tem tanta coisa pra falar. Não deixem de revisar, de fazerem simulados. A gente vai tentar trazer aí nas revisões questões do Enem recente pra vocês agora, né? Porque agora é época de revisar, viu, gente? Então, o tempo tá muito corrido. Mas a gente vai tentar ajudar vocês. E o que eu achei interessante, né? Fiquem também. Fiquem de olho nas redes sociais, né? Eu vou colocar aqui do Twitter, né? Tanto o Twitter e Instagram, mas no Twitter também tem. O INEP sempre posta algumas coisas, algumas dicas, algumas coisas sobre o Enem. Então fiquem atentos também, né? Porque seria interessante vocês estarem de olho aí nas contas oficiais. Então, crédito aí às contas oficiais. O que eu achei interessante que o próprio INEP postou, né? O que a gente sempre vem falando aqui no canal, uma dica, né? Vai fazer o Enem 2021, então a dica de hoje vai para te ajudar aí a preparar para o exame. Estude por meio das provas e dos gabaritos das edições anteriores, que é o que a gente está fazendo aqui com vocês no canal, né? Então, que bom aí. O INEP confirmando aí, né, gente? Através de simulados, através de questões anteriores aí, que vocês vão treinando, né? Nada mais importante do que vocês treinarem para as provas, né? Estudando através das próprias provas. Porque aí vocês, né, através das questões, aí vocês vão assimilando, né? Vai ajudando vocês aí a tomarem cuidado com as pegadinhas. Então, fico feliz, o próprio INEP aí dando a dica para vocês estudarem, né, através de simulados e das provas, tá bom? No mais, vocês tomarem cuidado com as pegadinhas, né, principalmente nas questões de pegadinha, né, porque tem muita pegadinha. E isso vai ajudar vocês aí a economizarem tempo, a já se assimilando com as questões e tomara que ajude vocês aí, né, pra quando chegar a prova aí vocês já estarem preparados, tá certo? Então vamos fazer aí mais algumas questões aí pra vocês, né, pra ajudar vocês aí na revisão, belezinha? Qualquer coisa, gente, dúvida pode deixar nos comentários, né? Que a gente não é perfeita, tá, gente? A gente vai cometer erros, né? Eu acho importante isso, mas o que a gente puder fazer para tentar ajudar vocês, a gente vai tentar, tá bom? Isso é importante, belezinha? Então tá, vamos lá. Vamos fazer agora o digital, porque eu acho interessante a gente também... gente, outra dica. Tá tudo corrido aqui, mas outra dica pra vocês, né? O INEP também posta coisas interessantes. Antes ele postava... É hora do INEP, não? Eu esqueci o nome. O ano passado ele postou um negócio também. Aqui eu achei interessante... Não é hora do... Dicas INEP, isso. Eu achei interessante, ele postou isso daqui também. Eu vou ler pra vocês. A hora do conteúdo, né? Olha só que interessante, sobre química também. Por isso que eu falo que é interessante vocês ficarem prestando atenção também nas coisas que eles postarem, né? É bem bacana também vocês ficarem de olho nas contas oficiais aí, tá bom? Gente, tema de redação também, não vou chutar pra vocês porque eu não faço ideia, então o importante é que eu sempre falo pra vocês. Não fiquem agora tentando adivinhar tema de redação, sabe o que é importante? Vocês saberem fazer uma boa redação. Pode ser qualquer tema? Pode ser sim, tem vários temas aí, né? Várias coisas aí que podem cair na redação, né? Inclusive pandemia. Então, o meu conselho para vocês é vocês saberem, né, ficarem informados, atentos a informações, né? Isso é importante, adquirirem conhecimento de vários tipos, né, para vocês aí saberem argumentar direitinho na redação. E o principal, gente, é não se preocuparem com o tema, tá bom? Não se preocupem tanto com o tema. O importante é vocês saberem fazer uma boa redação, né? A estrutura da redação, eu sempre gosto de falar isso também, né? Isso é uma dica muito importante. Leiam redações nota 1000, né? Tem dicas de candidatos que tiraram 1000, que eu achei muito interessante. Então, leiam as redações para vocês aí já assimilarem o modelo, né? Para quem vai fazer o Enem a primeira vez, o modelo de redação. Então, isso ajuda muito a leitura de redações nota 1000, né? De candidatos aí que já tiraram 1000. Isso vai ajudar muito vocês também, tá bom? Isso é uma dica super importante. Olha só, a dica do hora do conteúdo, né? Que ele deu uma dica aí sobre química, né? Em química orgânica, as funções orgânicas são grupos que reúnem compostos orgânicos. Gente, toda vez que tiver alguma informação, a gente vai tentar trazer para vocês aqui também, tá bom?
compostos orgânicos que têm propriedades químicas semelhantes. Na prática, esses grupos facilitam a identificação, a separação e a organização de elementos que contêm o mesmo comportamento químico. Aí ele deu uma dica, né, de algumas das principais funções orgânicas, né, que são aí os hidrocarbonetos, os álcools, os fenóis, os aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, os éteres, as aminas, amidas, os nitrocompostos e os alelos orgânicos, né? Bem interessante essa dica, então fiquem de olho nas dicas aí que o INEP for dando também. E o que eu achei interessante, né, que ele deu outra dica também, que foi sobre como é a correção das provas, né? Para quem não sabe, é o método da TRI. O que seria a TRI, né? Olha só que interessante. Que seria aí a teoria de resposta ao item, né? Ele deu aí uma dica. Para quem não sabe mais ou menos, tem tudo direitinho detalhado. Se vocês quiserem baixar aí na cartilha, eles têm uma cartilha de método de correção também, acho bacana para quem tem interesse em saber como as provas são corrigidas, né? É bem interessante também. Aí, olha só, as propriedades da TRI pressupõem que o participante receba notas estatisticamente equivalentes em qualquer uma das versões do Enem em que ele faça. Aí tem os detalhes, né? Na prática, a TRI modela a probabilidade de um participante responder corretamente a uma questão em função de sua proficiência dos parâmetros dos itens. Essa relação se expressa por meio de uma função, qual indica que, quanto maior conhecimento do participante, maior será a sua probabilidade de acertos ao item. Gente, e de acertar o item. Então, gente, assim, não fiquem preocupados, eu sempre falei isso com vocês. Quantos acertos, quantos erros. Isso é importante, né? Os números de acertos e de erros. Mas não tem como você detalhar a sua nota, né? Principalmente depois que você fazer a prova, você realizar o exame, você detalhar a sua nota a partir do tanto que você acertou, do tanto que você errou, né? Eles têm um método de correção deles, né? O próprio INEP tem um método aí de correção. Então, por isso que eu falo, o importante é vocês acertarem as fáceis, as médias, né? As difíceis também. E as difíceis, mas principalmente as questões fáceis, né, consideradas fáceis por eles. Por quê? Porque aí vai ter uns dados, né, aqui no caso, uma análise equivalente, né, uma análise aí, como eu posso dizer, me fugiu a palavra que é concreta, não é coerente, né, no caso. Então, procurem acertar também as questões fáceis, tá bom? Isso é super de extrema importância, belezinha? Então tá, gente, vamos parar de falar aí brincadeira. Isso daí é umas dicas muito importantes. Acompanhem as contas oficiais aí do INEP, porque eu super aconselho, né? Até mesmo por dicas, né? Que eles estão dando, isso é muito importante. E vamos agora para a questão de linguagens, né? Vamos lá para o Enem Digital, porque a gente não revisou aqui questões do Enem Digital. Acho muito bacana mostrar para vocês também sobre o Enem Digital, né? Porque alguns candidatos vão marcar a opção digital também. Então, é uma novidade aí do INEP, super interessante, do Enem, né? Da edição do Enem aí digital. Deixa eu achar aqui para vocês, gente. Tenho baixado a prova aqui. Só um minutinho, a versão digital, porque tem a versão impressa do primeiro dia, o caderno azul, tá bom? De linguagens, vamos lá, deixa eu ver aqui se é caderno azul, isso mesmo, caderno azul. Bom, a gente vai fazer aqui agora a questão 6, tá bom? Tem as opções aí, se vocês quiserem podem baixar as provas, tá bom? Tá lá no site do próprio INEP que ele disponibilizou, então super recomendo vocês baixarem as provas, darem uma olhadinha nas questões, revisarem as questões, que vai ajudar vocês super, belezinha? Então tá, olha só. Gente, quem quiser deixar comentários, a gente vai deixar os comentários de vocês aqui no canal, tá bom? Se vocês quiserem comentar também, né? Comentei eu na revisão Maringia, que a gente vai postar os comentários de vocês. Vamos lá. A questão 6 de linguagens, né? Olha só que interessante. O livro It, a Coisa, de Stephen King, né? Achei interessante aí. Olha só o Enem abordando livros, né? Olha só que bacana. Stephen King. Gente, desculpa, houve um probleminha aqui. Voltando. O livro It, a Coisa, de Stephen King, durante as férias escolares de 1958, em Derry, pacata cidade de Maine,
Então vamos lá, gente, probleminha de novo. Ai, meu Deus. Vamos lá, gente. Ó, durante as férias escolares em 1950 em Derry, pacata cidadezinha de Maine, né? Bill, Rishi, Stan, Mike, Eddie, Ben e Beverly aprenderam o real sentido da amizade, do amor, da confiança e do medo. O mais profundo e tenebroso medo. Naquele verão, eles enfrentaram pela primeira vez a coisa. Um ser sobrenatural e maligno que deixou terríveis marcas de sangue em Derry. Quase 30 anos depois, os amigos voltam a encontrar. Uma nova onda de terror tomou conta da pequena cidade. Mike Hallon, o único permanece em Derry, dá o sinal de... Peraí, isso, gente, perdi aqui. Dá o sinal. Precisam unir forças novamente. A coisa volta a atacar e eles devem cumprir a promessa selada com o sangue que fizeram quando crianças. Só eles têm a chave do enigma. Só eles sabem o que se esconde nas entranhas de Derry. O tempo é curto, mas somente eles podem vencer a coisa. Em It, a Coisa, clássico de Stephen King, em nova edição, os amigos irão até o fim, mesmo que isso signifique ultrapassar os próprios limites. Interessante, né? Livraria Cultura. Interessante esse livro. A gente acredita em que eu nunca li, agora eu vou ler. Obrigada pela dica, né? Relacionando-se os elementos que compõem... Não sei, acho que tem um filme, não tem? Ah, depois eu vou pesquisar. Relacionando os elementos que compõem esse texto, depreende-se que, em sua função social, consiste em levar o leitor, olha só, os elementos que compõem o texto, né? O que eles estão tentando aí? Qual que é a função social que consiste em levar o leitor, né? Então tá, olha só as alternativas. A. Compreender a história vivenciada por amigos na cidade de Derry. B. Interpretar a obra com base em uma descrição detalhada. C. Avaliar a publicação com base em uma síntese crítica. D. Adquirir a obra apresentada no site da livraria. Ou argumentar em favor da obra resumida. Pause o vídeo, tenta fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, belezinha? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Achei super interessante, né? Bom, vamos lá, vamos falar a resposta. Aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram. Sim, eu vou explicar pra vocês o porquê a letra D. Né? Achei muito interessante a versão digital, né? A versão digital é muito bacana, então baixei a prova também, né? Pra vocês analisarem aí também, né? A diferença aí das duas provas, né? Achei muito bacana essa edição também. Por isso que a gente vai trazer para revisão para vocês também, tá bom? Tanto a impressa como a digital. Belezinha, gente? Vamos lá. Por que a letra D? Olha só. Adquirir a obra apresentada no site da livraria. Olha só, gente. O texto já começa... Olha a pegadinha. Eu achei sim essa questão pegadinha. O texto já começa com o livro, a coisa, né? Olha só, o livro. Se vocês forem analisar, por que seria... Depois eu vou explicar por que não são as outras. Olha só, disponível em Livraria Cultura. Olha a fonte, né? Olha só, a pergunta, né? O principal é o comando da questão. Olha o que o comando está descrevendo. Relacionando-se os elementos, ou seja, os elementos que compõem o texto como um todo, né? Os elementos que compõem o texto. Depreende-se que a sua função social consiste em levar o leitor ao quê? O leitor, né? O título do texto, o livro. Então, olha só. Compreender a história vivenciada por amigos na cidade de Derry. Tá, beleza, ele tá contando uma história, né, da coisa, né, do monstro, né, que atacava as pessoas na cidade, tá fazendo aí uma síntese, um pouco aí de interpretação aí, né, uma descrição do livro. Mas não é só compreender a história. Qual que é a função dos elementos, né? A principal função. O que essa crítica, o que esse resumo, essa síntese interessante do livro aí que eles estão descrevendo no texto, qual que é a real intenção, né? Então não seria só compreender a história. Por que ele vem trazer a história? Entenderam?
a diferença? Por isso que olha a pegadinha, né? B. Interpretar a obra com base em uma descrição detalhada? Cuidado, mesma coisa que a letra A. Não é só interpretar. Qual que é a função? Beleza, ele está descrevendo aí, né, para vocês a história aí do livro. Mas por que ele quer trazer isso? Qual seria a real intenção? Não é só interpretar a história, né? Então, olha só. Avaliar a publicação com base em uma síntese crítica, mesma coisa. Reparem que as alternativas estão muito parecidas, né? Não é só compreender, interpretar e avaliar, né? Qual que é a função dele ter trago essa história? Além disso, né? Então, por isso, olha a maldade, a pegadinha da questão. Ele está detalhando, sim, uma história de um livro, mas qual seria a função disso, né? Por que ele trouxe isso? Né? Reparem, o livro, olha a fonte, livraria, cultura. Então, esses elementos aqui, qual é a intenção deles, né? Seria a pergunta, consiste em levar o leitor a quê? Qual que seria a real intenção dele descrever e detalhar a história desse livro para o leitor? Né? Então, olha só, argumentar em favor da obra resumida, a letra E, mesma coisa. Reparem que a letra A, a B e a C estão parecidíssimas. Não é só compreender a história, não é só interpretar, avaliar, argumentar. Qual é a real intenção? Ele quer que o leitor, é lógico, adquira a obra apresentada no site da livraria, gente. Por que ele está detalhando uma história super interessante? Para o leitor comprar o livro, tá certo? Então, no caso, seria exatamente isso, né? Tem a fonte, livraria, cultura, o livro. E claro, gente, né? Se o leitor, né? O autor aqui no caso, não demonstrar aí, né? Uma história interessante para o leitor não vai querer adquirir um livro. Então, por isso que tem toda essa síntese, esse detalhe de suspense da história, do livro a coisa, né? Aqui no caso, para instigar mesmo o leitor a adquirir esse livro, né? É um método aí, seria de persuasão no caso, digamos assim, né? Para instigar, é claro, o leitor para adquirir o livro. Então, a real intenção aqui é adquirir, né? Que no caso, esses elementos estão aí para adquirir para o leitor, né? Consiste aí para o leitor, para que ele adquira a obra apresentada na livraria, que ele se interesse em comprar aí, né? Por essa história interessante aí de suspense aí do livro, a coisa, né? Que ele se interesse em comprar a obra. Então, a real intenção, esses elementos, a maneira detalhada, a síntese, até mesmo, perceberam que até mesmo na livraria, né, a síntese aí do livro, eles colocam algo chamativo mesmo para poder atrair, claro, de fato, o leitor para comprar esse livro, né? Consiste aí para deixar o leitor curioso e que ele adquira a obra, tá certo? Então, por isso aqui que seria, no caso, a letra D, para adquirir a obra apresentada no site de livraria, tá certo? E realmente parece ser interessante a história, né? O livro, tá certo? Então, por isso aqui seria a letra D, belezinha? Bom, espero que vocês tenham acertado também, tá bom?